Boa noite, galera. Aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Estou aqui para fazer um vídeo para vocês, né? No quadro, né, Verdade ou Mentira segundo a Bíblia. E o tema de hoje é um tema que o pessoal sempre cobra, que a gente fala, né? E a gente já falou, já fez até ministração sobre isso, mas vamos dar uma pincelada aqui rápida, porque o assunto é vasto, tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Mas vamos fazer um enxuto aqui para que o vídeo também não fique muito longo. Então, verdade ou mentira segundo a Bíblia? O dízimo é obrigatório ao crente ainda hoje, né, nas igrejas? Bom, para que a gente entenda o que é o dízimo. O dízimo, né, ele é a 10ª parte daquilo do total, né, do 100%, então 10%. E esse costume que havia em Israel era porque Deus, quando a gente vai ler, por exemplo, em Levítico 27:30, das ofertas e de tudo que era dado, é do Senhor. Então, todos os varãos, todos os homens, eles iam 3 vezes ao ano ao lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome, né? No caso, Jerusalém. Então, eles iam e apresentavam ofertas e dízimos a cada colheita, as primícias, né, seja da terra, seja dos animais, apresentavam a Deus como um resgate pelos primogênitos, né, que foram, né, deveriam ter sido mortos no Egito. Porém, com o passar do tempo, instaurou-se o culto a Yahvé, né, o Yahweh, que é o Deus de Israel, um culto estruturado, primeiro no Mishkan, né, que era o tabernáculo móvel, no deserto, e depois nos 2 templos, no templo de Salomão e no templo, né, que chamado mais comumente conhecido segundo templo, o templo de Herodes. Então, as funções práticas do dízimo eram alimentar e sustentar aqueles que não tinham herança em Israel. E qual tribo não tinha herança de terras, né, definidas em Israel, território? A tribo de Levi. Então, muito simples, muito tranquilo. Quando a gente vai lá para Números 20, vai falar a função do dízimo. Vai dizer no versículo 20: disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ao 21. Aos filhos de Levi, ou seja, aos levitas, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, né, do ajuntamento, seja no deserto, seja depois no templo. Então essa é a função, né, do dízimo, né? E aí que está a questão. Quando se vai falar, sobretudo o meio evangélico, da prosperidade, mas assim, já amplificou nas igrejas hoje, que hoje as igrejas no Brasil, elas não pagam imposto, né, não pagam impostos pelas isenções, né, e toda a questão fiscal que é livre. Então virou um negócio, na verdade. Todo dia vem pastores e mais líderes, ditos líderes espirituais, querer colocar uma mensagem negativa para a gente, falar que Deus, né, não está vendo isso aí que a gente está fazendo, mas a bem da verdade é que o próprio Deus pede para que nós esclareçamos a mente das pessoas, porque a verdade vai libertar, como diz em João, a verdade vai tirar as pessoas das sombras, e não a mentira, e não a cegueira, e não a manipulação, e não o roubo, sobretudo do mais pobre, porque assim já aconteceu. E aí tivemos, né, tantos exílios entre o povo. O mais forte, o exílio babilônico, que destruiu em 586 a.C. Jerusalém. Então, amados, é muito tranquilo. Toda vez que um pastor protestante, evangélico, ele vai falar dos dízimos, ele fala que o dízimo está em validade. Mas aonde eles leem que o dízimo está em validade? Em Malaquias 3. Em Malaquias 3 é o clássico da retórica
de muitos pastores, sobretudo os da prosperidade. Então, amados, vamos lá para Malaquias, e aí vocês vão entender algumas coisas, por que eles falam isso aqui. Malaquias. Malaquias 3, do 8 ao 10. Roubará o homem a Deus, todavia, né? Ou seja, o que vocês estão fazendo? Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei, só que daí eles leem até aqui, geralmente. E aí, quando leem esse outro verso, distorcem, que é o 10. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Adonai Tsevaiot. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, ou bênção sem medida. Então, eles vão falar isso, tragam, tragam e tragam. Este vídeo tem um intuito didático, esse quadro Verdade ou Mentira segundo a Bíblia. Eu não estou dizendo aqui, não entreguem o que de coração vocês querem para o espiritual, para Deus. Eu não estou dizendo isso. Apenas não se aflijam pela retórica mentirosa de pastores. Muitos deles, lógico que não todos a sérios, mas o sistema, isso é a minha hipótese, né? Do sistema católico protestante, ele é podre. Então viraram grandes empresas, sobretudo, né, quando é errado, é lavagem de dinheiro, é extorsão, charlatanismo e uma série de coisas. Então, essa casa do Senhor é no lugar onde Deus escolheria para fazer o seu nome habitar. E onde este lugar? Jerusalém, Jerusalém. Este era o lugar onde tinha o que? Beit HaMikdash, que quer dizer a casa, né? A Santa Casa, né? A casa de Deus. E esta casa de Deus, ela foi destruída no ano 70 pelos romanos. Assim como, posterior a isso, dilaceraram todas as tribos, né? E hoje ninguém sabe mais quem pertence às tribos de Israel. Então, amados, não se trata de dar dízimo na igreja, que você vá. Dê de coração se isso sentir no seu coração. Agora, não se aflija pelas mentiras, pelas manobras que eles fazem para poder se valer a Bíblia. Porque eles dizem que a lei está abolida. Logo, se Malaquias, a lei, o Velho Testamento, né? A lei, né? Os profetas e os escritos, né? Os livros históricos, tudo. Se está abolido e Malaquias estando no dito Velho Testamento, o Antigo Testamento, por que há que você tem que fazer isto, se não se está abolido? Nós bem sabemos que não está abolido, mas nós sabemos que Cristo veio para trazer a plenitude, como ele diz em Mateus 5, 17 e 18. Trazer o quê? O pleroma, a coisa que é a plenitude, o do que é exterior para o que é interior, o que era na carne, a circuncisão da carne, para a circuncisão do coração, já descrita, né? Em Deuteronômio 10:16, Jeremias 4:4, Deuteronômio 36. Então é o seguinte, é interiorizar. Então as riquezas válidas são as espirituais, como Paulo fala. E não a riqueza física, as bênçãos do céu, como uma prosperidade. Então não se aflijam, porque o dízimo era para alimentar e para dar suporte a quem? A tribo dos levitas. E a tribo dos levitas está dispersa, ninguém nem sabe, ela não existe na prática, porque ninguém pode dizer que é levita. E aí que começa a manipulação. Mesmo eles dizendo que está abolido, o que não está abolido, apenas está interiorizado, eles começam a se auto-chamar de levitas, começam a criar templos, igual a Universal fez em São Paulo, para poder encaixar nos versos, para ter uma retórica mais
palpável para o povo depositar até o que não tem aos pés deles. E aí muitos deles vão fazer as piores coisas. E aí muitos vão até falar, se o pastor rouba, dê do mesmo jeito, porque o teu negócio é com Deus, não importa o que ele faz, ele vai se ver com Deus. É verdade. Agora, não se aflijam, meus amados, não se aflijam, porque eu digo para vocês, é mentira que o dízimo foi instituído para esse molde de igrejas. Quando vocês leem em Atos, meus amados, e aí alguns vão puxar Jesus dando uma patada nos fariseus, que ele diz que vocês tiram do endro, né, do cominho e da hortelã, separam o dízimo até disso, mas esquecem da misericórdia, da fé, do amor, da compaixão. Deixai, fazei estas sem deixar aquelas. Mas o tempo que Jesus fala é o tempo que o templo estava de pé. Então fazia sentido entregar na casa do tesouro. Hoje, o esquema de Atos, que é ali onde a gente vai ver a formação das eclésias, né? Formação das comunidades, das assembleias, era de dividir tudo, ninguém passar necessidade, por isso que ninguém precisava dar 10%. Hoje os esquemas são de, geralmente, os cabeças, os líderes, cada dia enriquecerem mais através do Evangelho, lembrando que ninguém ficou rico a partir do Evangelho, Pedro, Paulo, Tiago, João, pelo contrário, eles sofreram perseguições, morte, envenenamentos, prisões, cadeias, grilhões. Então, é um evangelho glamuroso que nada tem a ver com a verdade. E aí, amados, olha para vocês verem como isso estando sobre a separação que eles fazem entre velho e novo, lembrando que Deus não muda, então ele não deixa nada velho, obsoleto, imperfeito, ele apenas interioriza o que nele já é perfeito em nós. Como a gente sabe que o templo do Espírito Santo de Deus, hoje não existindo mais o templo físico, é onde Paulo já prevendo isso, somos nós mesmos. A gente vai lá para 1 Coríntios 6,19 e diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não são de vós mesmos, ele fala. Esse é. E aí, amados, como que eu sei que os dízimos, as ofertas, as coisas, era para manter aqueles que sobreviviam o templo, que davam suporte ao templo? Muito simples. Está no que eles dizem no Novo Testamento, é que na verdade eles usam, ou eles não conhecem a Bíblia nem o poder de Deus, o que eu acho uma hipótese forte, ou eles manipulam o pouco que conhecem e se acham sábios, que é também uma outra hipótese forte. Vamos lá para Coríntios, então, 9, 1 Coríntios 9, 13, que a gente vai entender se é ou não verdade que os dízimos eram para sustentar os levitas. Olha Paulo falando, ele diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio, o quê? Templo, se alimentam e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele falando do templo. E eles vão usar o verso 14 isolado, mas percebam, leiam a carta inteira, não se deixem enganar. Olha o 14 o que diz. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aí eles falam aí, ó, temos que viver do Evangelho, por isso que vocês têm que trazer o dízimo, para manter toda essa estrutura, né? Muitos até brincam, eu tenho que trocar de carro no fim do ano, eles falam. Vivam do Evangelho, leiam a carta. Paulo está dizendo, apesar de eu, né, como pai espiritual de vocês, como, né, tenho como filhos, puder pedir alguma ajuda, como o filho tem que nutrir o pai, né, tem que suportar em tudo que ele precisar, né, honra pai e mãe, já é um mandamento bíblico em Êxodo 20. Apesar disso, vocês não vão me tomar essa glória de dizer que eu não precisei dos bens materiais de vocês, porque eu vivo do Evangelho. Eu vivo do Evangelho, pro Evangelho, e não a partir do Evangelho, não a partir dos bens materiais, mas sim dos espirituais. É isso que Paulo está fazendo.
muitos desses pregadores eles não conseguem compreender nem sequer no português, mas no grego, quando Paulo diz aqui, ele está usando um jogo de palavras que ele faz direto entre carne e espírito. Ele brinca, aqueles que, né, se mutilam, ele faz um jogo de palavras que é só entendido, né, no grego, e nós que estudamos e lemos entendemos o que ele quis dizer, o jogo de palavras. Mas, de qualquer forma, mesmo no português, se vocês lerem o contexto inteiro, vocês vão entender com a ajuda do Espírito Santo. Bom, meus amados, é isso que eu queria passar. Não se aflijam, não caem em retóricas mentirosas, em vãs filosofias e doutrinas que, como comichão, roem os ouvidos dos fiéis, mas se atenham a Cristo. Cada um ofereça de coração tudo, né, o que puder. Não importa, meus amados, porque muito mais vale a caridade, o amor, a compaixão com o próximo. Dar de comer, vestir, como Tiago fala na sua carta. Hebreus também fala do sumo sacerdote das coisas espirituais, que é Cristo, do que muitas vezes a partir do ganho ilícito dar o dízimo na igreja. Né? Deus não aceita, ele diz já na lei, nos profetas, que ele não aceita o dinheiro de rapina, o dinheiro de contrabando, o dinheiro de prostituições. Então, Deus sabe do coração de cada um, mas não se aflijam. Eu sei que muitos pastores vêm atrás da gente para que a gente não entregue essa palavra para vocês. Mas fiquem tranquilos, quando Deus dá uma palavra que já está na sua Bíblia, e ele fala, só fala o que está ali, abre os olhos, não tem homem que possa segurar. Vai entrar no coração de vocês e vai limpar a ira dele, né? Vai clarear tudo. Bom, é isso, meus amados. Então é mentira, tá? Não caiam na retórica, mas sim, se Deus, né, te dá com alegria, dê com alegria, tá? É o que eu sempre falo, dê com alegria. Mas nunca se oprima, nunca se lacere por eles, porque na verdade muitos deles estão enriquecendo a partir da mentira. E Deus há de julgar bons e maus. Amados, é isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham shalom e que vocês sempre creiam que Jesus vai voltar. É isso que a gente sempre ora, pede, respira, jejua, mentaliza, de joelhos, deitados e andando, que Jesus vai voltar. E é no nome de Jesus que a gente pede e fala para vocês. Amém.